Muito bom, então, gente, por acaso você já percebeu que o inimigo quer de todas as formas alcançar a sua concentração? Não é o seu foco só, porque o foco você coloca aqui, você coloca ali, de repente você tira, mas a concentração. Tem uma batalha, o reino das trevas contra o homem. Talvez hoje você já vê muitos estudos, né, com relação à atenção, à concentração. Desde criança, títulos, rótulos que apareceram por aí, não é mesmo? Às vezes sem nenhum diagnóstico completo, mas de repente carimba, não é? Não, ele tem déficit, ele tem isso, ele tem aquilo. E infelizmente isso está acontecendo. Também já é uma maneira do inimigo. Mas ele tem um foco, ele tem um objetivo de tirar a sua concentração, ou melhor dizendo, colocar a sua e a minha nele. Nas coisas dele, naquilo que ele faz, naquilo que ele quer fazer. E de todas as formas ele tenta. E a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é tão assertiva, ela é uma espada de dois gumes, ela dá um boom, uma separação daquilo que a mente, o coração, né? Aquilo que nós, às vezes, não entendemos. E para que isso aconteça, eu quero que nós possamos começar com o livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. E Jesus também disse isso, no Novo Testamento você vai ver, ele também lembrou as pessoas disso, mas eu quero que nós possamos ver juntos aqui. A palavra de Deus nos dá uma inserção de concentração. Aquilo que o inimigo quer roubar em você, você pode ter certeza que é chave para a sua vitória. Aquilo que ele quer tirar de você, você pode ter certeza que é a chave da sua vitória. Então vamos lá juntos? 1, 2, 3. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você está com algo para alcançar, quando você está num projeto, quando você está trabalhando, quando você está impulsionado, você coloca todo o seu entendimento, toda a sua visão, toda a sua força, toda a sua alma, que é a região dos pensamentos e dos sentimentos, naquilo. Isso é concentrar. Isso é a concentração. Aqui a palavra do Senhor está dizendo: escuta, Israel. A primeira porta são os ouvidos, os sentidos, os olhos, o olfato, os ouvidos. Ele está dizendo aqui: ouve, preste bastante atenção. Ouve, Israel, o vosso Deus é o único Senhor. E aí ele diz: olha o que você vai fazer para que isso possa acontecer. Vamos lá? Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De novo. Amarás, pois, de toda a tua força. A força vem do Espírito. A Bíblia diz que Deus dá força ao seu povo. Quando alguém está enfermo na alma, quando alguém está enfermo a nível de pensamentos, quando alguém está enfermo no físico, o espírito dele é livre para receber as impressões do Espírito de Deus ou do Espírito das trevas. Quando a Bíblia fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração tem muito a ver com aquilo que nós vemos, porque bate e sente, com toda a tua alma, aquilo que nós pensamos, com toda a tua força, é aquilo que nós decidimos no Espírito. Ouve, Israel, cuide da sua concentração, cerque a sua concentração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Israel, preste atenção.
A sua concentração vai mostrar aquilo que você vai alcançar. A sua concentração vai mostrar aquilo que você vai viver. A sua concentração define aquilo que você está agora vivendo. Ouve, Israel, preste atenção. O inimigo vai tentar tirar a sua concentração. Lembre, o foco pode mudar, mas a concentração é a tua intensidade. É onde você coloca. É onde você se situa. E temos que vigiar. Ou podemos ter um engano, estar concentrados naquilo que não nos vai fazer bem. Então, por isso ele diz, ouve, preste atenção. E na palavra de Deus, esta madrugada, o Senhor me lembrou um servo de Deus chamado Samuel. Samuel era um líder, era um sacerdote diante de Deus. Samuel foi alguém que desenvolveu a sua concentração desde pequenino no Senhor Deus, para ouvir a vontade do seu Deus. Assim como o inimigo trabalha contra a sua e a minha concentração, Deus trabalha com o Espírito Santo para que possamos ficar conectados com a voz dEle, com aquilo que Ele ensina, com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele dá força para fazer. E a palavra diz, nós aprendemos que Samuel cresceu, ele andou ali no templo, ele ministrava ao Senhor desde pequenino. E quando Samuel cresceu, ele servia como sacerdote, ele liderou Israel. E você vê no livro de Jeremias, a vida daquele servo de Deus, diz assim, olha, ainda, Deus falando, hein? Já pensou se ser referência, hein? Na boca de Deus, Senhor. Deus falando, nem que Moisés e Samuel pedisse para mim isso agora. Eita Deus. É bom ser referência na boca de quem a gente ama, não é? Agora na boca de Deus, irmão, oh Senhor. Então aquele homem alcançou algo poderoso. E ele servia, e ele ministrava, e ele era sacerdote, e ele ouvia. E um dia ele teve um desafio dentre muitos. Samuel, você vai na casa de Jessé, e ali você vai fazer a minha vontade, Samuel. Vai escolher o rei para Israel. E Samuel foi. E Samuel foi. Diga comigo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. 1 Samuel capítulo 3, verso 19 a 21. O que nós falamos, você vai gravar na sua palavra. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as palavras, deixou cair por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, na igreja, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. E ele ouvia toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O inimigo estava contra a concentração de Samuel. Mas Samuel não saiu de Siló. Samuel não saiu do lugar onde Deus concentrava em liberar uma palavra, que era a igreja. Samuel cresceu ali. E aí então agora, 1 Samuel capítulo 16, verso 3 a 8, quando Deus lhe deu também aquela missão. Verso 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, que é o pai de Davi, eu te mostrarei o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te designar. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda, profeta? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor.
santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o primeiro filho, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E lá foi. Porém, fala comigo, porém, o Senhor disse a Samuel. Percebe? A nossa concentração tem que estar em fazer a vontade de Deus. De Deus. Talvez você tenha ouvido até que Samuel errou. Samuel achou que era Eliabe. Depois você vai ver. Samuel achou que era esse, achou que era aquele. E na nossa vida com Deus, nós temos que desenvolver o ouvir a vontade dEle, mas entender que tem um caminho. Às vezes erramos. O importante é ouvir e Deus dizer: não é, filho. Opa, então não vou. Eu não ouvi nenhum amém. Entende? Só chega quem tenta. Só chega quem dispõe a ouvir. Só chega quem coloca concentração em fazer a vontade de Deus. Só chega quem define no coração, na mente. A mente é uma batalha, irmãos. A mente, a sua mente, a minha mente é um campo de batalhas. A nossa alma, que manda muitas vezes, né, as suas conexões para os nossos pensamentos também. Aquilo que nós lutamos não é pequeno. Se nós bobearmos, a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. E não é só o pecado. Porque o pecado é momentâneo, irmãos. A Bíblia nem fica falando em pecado, né? Pecado é arrependimento e confissão. Confissão e deixar. E segue. E segue. E segue. E segue. Deixar. Arrependimento, não remorso. Remorso é ficar e perdi. Arrependimento é: Deus, feri o teu espírito, me perdoa. Deus, eu feri foi a ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não quero isso mais. E vai. Não é só para isso. É para fazer. É para entender o propósito. Samuel disse: achei Eliabe. E o Senhor: não é, Samuel. Então não. Opa, então não. Pense nas pessoas ao redor. Ele é o profeta. Ele é o profeta. Por acaso ele está errando? E chegou o outro filho. E ele disse: é esse o Senhor? Não. Então não. O que você faz quando Deus diz não? Deus, mas eu estou com toda a intenção. Eu sou profeta do Senhor. Deus, eu estou na casa. Deus, não é possível. Deus, só pode ser. Aí Deus fala: não é. O que você faz com não? Este homem de Deus guardou a sua concentração para fazer a vontade de Deus. E ele voltou. Isso não seria humilhante para nós? Afinal de contas, quantos anos eu tenho de profeta? É sim, Deus. Como fez Saul? É sim, é sim. E para brigar com Deus agora. Vou convencer Deus. O que você faz com o não de Deus? Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Só ouvi um amém. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Porque o passo que Deus vai te dar é muito além daquele que você estava aguardando. E ali você vê a história. E Samuel continuou. E de repente ele falou: mas Deus falou tudo não. Eu estou envergonhado. Eu vim na casa errada. Será? Mas não. Quando nós estamos com toda a nossa alma,
com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para fazer a vontade de Deus, ele sabia que era ali. Ele falou: Jessé, tem mais alguém? Meu querido e minha querida, se não aconteceu até agora aquilo que é a vontade de Deus na tua vida, pode ter certeza que do nada, aparentemente, vai aparecer o seu Davi. Ah, mas vai. Ele não sabia o nome, ele não sabia quem era, mas era um servo de Deus concentrado na vontade de Deus. Era um servo de Deus que, se Deus dissesse não, voltava. Se Deus dissesse sim, avançava. Que não saía de Siló, que não saía do lugar onde a igreja ouvia a palavra do Senhor. E a palavra relata isso de Samuel. Trabalhava e voltava para aquele lugar, porque Deus não falha. Deus não deixa de responder àquele que pergunta a Ele, aquele que pede a Ele. Deus não deixa de revelar a sua vontade. Nem tudo é explicado, mas tudo que você e eu precisarmos saber para fazer a vontade de Deus, Ele vai revelar. Ele vai revelar. Pense se ele tivesse desistido. Pense se ele tivesse dito: não, então eu vou embora. E quantas vezes nós pensamos em desistir? E quantas vezes Deus não respondeu? Vai de qualquer jeito, mas vai. Não vai não. Fala para o seu irmão: não vai não, irmão. Fala, não vai não. Fala: continua firme aqui na igreja. Continua firme nos cultos. Continua firme. Não vai não, irmão. Você vai, fala para ele. Você vai quando ouvir a vontade de Deus para você, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua saúde, nas suas emoções, porque Deus revela. Amém. E aquele homem, quando chegou, ungiu Davi. A palavra do Senhor assim nos mostra. E então nós continuamos verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, o fez passar diante de Samuel, e assim por diante. Nem este escolheu. E no verso agora 11, capítulo 16, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Deus vê o coração e mostra o seu trabalho para quem precisa ver. Davi não estava dormindo no rio. O que Davi estava fazendo? O que Davi estava fazendo? Na sua concentração, não pare o que Deus te mandou fazer. Não pare, não pare. Vou deixar tudo para fazer isso. Ah, vai? Tudo o quê? Estava apacentando as ovelhas. Não largue a sua rotina de bênção enquanto aguarda a direção do Senhor, porque o Senhor não dá direção para quem não quer ouvir, e quem não quer ouvir, larga tudo em nome do ouvido, mas quem quer ouvir, fica firme com o ouvido, atento, porque Deus não para de trabalhar, e nem nós podemos parar. Aleluia. Davi estava apacentando, estava trabalhando. A palavra de Deus para nós não vem com confusão, ela vem com paz. Ela vem para acrescentar e não para nos confundir. E aqui então, eu quero aqui dar uma sugestão para você que está estudando, para você que está fazendo concurso, para você que está fazendo seus mestrados, para você que está trabalhando. Não pare em prol de... Eu digo para as pessoas quando, não, eu não quero esse emprego, eu não quero aquele emprego, eu não quero aquele emprego. Falei: olha, ninguém quer desempregado para trabalhar, não. Eu trabalhei muito tempo selecionando pessoas para trabalhar. Deus não deixa ninguém. Não vou fazer nada enquanto... Não. Faça muito bem o que você está fazendo. Porque Deus está com os olhos sobre a terra. Ele está
escolhendo, chamando aqueles que atendem a Ele, na sua concentração, no seu trabalho, não param e só recuam quando Deus diz, não é por aí, mas não param. Então ali Davi, naquela hora, a palavra do Senhor diz, bom, ele está apacentando ovelhas, disse pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus é muito bom. Talvez aqueles que estavam lá, profeta, dessa vez, né? Olha, já foram 3, já é o 5º, e nada. E Samuel focado, aprendeu desde criança a ouvir, a não se afastar de Siló, a não se afastar da casa, sabia como Deus estava fazendo, tinha paz. Quando precisou repreender Saul, foi exatamente onde necessitava. Meu querido, minha querida, o inimigo está de olho na sua concentração. A sua concentração tem que estar naquilo que Deus quer. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força. A concentração do seu espírito, a força tem que vir de Deus, tem que estar na casa de Deus, tem que estar na obra de Deus. Deus cuida da sua casa. E alguém pode ter um dia dito para você, ou você leu na palavra, bispo, mas não é para nada não, né? Afinal de contas, mas Samuel, né, bispo, não é para nada não. E os filhos? E os filhos? E na vida de Samuel, quando ele ia deixá-los ali, Israel, disse, olha, ia partir, né? Falou, vocês viram toda a minha casa durante toda a minha vida aqui, diante de vocês. Não escondi nada, fiz o que eu tinha que fazer. Aí você fala, puxa, mas a Bíblia fala que os filhos de Samuel, conta de alguns que envergonharam. Aí, você coloca toda a sua concentração na vontade, na palavra. E aí, por isso não podemos ler a palavra, só aquilo que queremos. Você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 33. Você vê aqui os ministros na casa, aqui já com Salomão, lá na frente. Aqui, aqueles ministros escolhidos que estavam lá na casa do Senhor, servindo. São estes os que serviram com os filhos, com os seus filhos. Eita Deus! Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de quem? Então estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de quem? Samuel. Filho de quem? Samuel. Eita Deus! Concentre-se na vontade de Deus. Nenhuma promessa vai cair por terra. Nenhuma. Se momentaneamente talvez algum filho seu não está em Siló, não está na casa, é um momento. A promessa não falha. A promessa não falha. A promessa não falha. A promessa não falha. O inimigo quer tirar a sua concentração. Ele quer tirar a sua concentração de fazer a vontade de Deus. Você não vai dar a sua concentração para o inimigo. Você vai insistir. Você vai colocar. Você vai esperar. Se precisar recuar, você recua. Mas quando Deus falar é assim. Você está na casa do seu Deus. Você aprendeu a andar na casa do seu Deus, como a Bíblia diz que Samuel fazia. Você desenvolveu ouvir o som da voz do Senhor. O pastor revela a voz da sua ovelha, mas a ovelha tem que estar no aprisco para conhecer a voz do seu pastor. Nós falamos muito que o pastor, não é? Tem a voz para a ovelha, mas se a ovelha sair do aprisco, irmão,
aos poucos ela esquece. Ela não conhece mais aquele som. Como é melodia linda perceber a voz de Deus falando conosco, dizendo: minha filha, não é por aqui, é por ali, meu filho. E a gente entra aqui, nesse ambiente, e de repente hoje Deus curou muitas pessoas aqui. Vai fazer exame depois, irmã, vem contar a bênção. Aliás, já vi alguns aqui me contando aqui hoje no altar, né? Vamos ter o dia dos testemunhos aí. Então, a sua concentração é para o seu Deus, o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Fala comigo: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Tem algumas versões diferentes, né? Nós vamos tratar essa daqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso é a sua e a minha concentração. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus Cristo. A tua casa não vai ficar para trás. A tua família não vai ficar para trás. Mesmo que momentaneamente, não é? Momentaneamente, você possa estar aí num difícil. Bispo, mas olha, eu ainda não sei o que houve, mas na minha casa, na minha família, eu não sei o que houve. Talvez alguns estavam olhando ali para o profeta, mas eu tenho uma coisa comigo. Samuel tinha certeza que assim como jamais nenhuma promessa de Deus na vida dele havia caído por terra, a promessa para sua casa também não cairia. E não se afastou. E colocou a sua concentração. Feche os seus olhos. Toda a tua alma, toda a tua alma, toda a tua alma. Suas emoções tantas vezes tentam te levar para outro lugar. Seus sentimentos tantas vezes tentam te levar para outro lugar. Teus pensamentos tantas vezes tentam te levar para outro lugar. O seu espírito, porque o homem é espírito. O que você vê faz parte daquilo que é. Jesus está voltando. Ou vamos subir assim, ou se não, se formos antes, nosso espírito vai. Isso aqui fica. Mas tudo isso aí é para fazer a vontade do seu Senhor, que te liberta, te traz alegria, te mostra como caminhar. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Bispo, mas eu tenho enfermidades emocionais, transtornos na família. Tem algumas coisas, e Deus que criou não pode colocar isso em ordem? Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. A tua concentração é nele. É nele. E quanto mais você fizer a obra do Senhor, com maior intensidade, é nessa intensidade que você ouve como fazer na tua casa. É nessa intensidade que você recebe força para cumprir e para ver as promessas sendo realizadas. Ó Senhor Deus, obrigada, Jesus.